Olá a todos aí, mais um vídeo aqui, falando sobre a construção, do alicerce para um Brasil futuro, um Brasil melhor, para os nossos filhos, nossos netos e gerações futuras aí. Então, como eu falei no último vídeo, nós estamos plantando tâmaras, e quem planta tâmara não colhe tâmara, porque a tâmara é uma árvore que seu fruto demora muitos anos, 150, 200 anos, para começar a dar frutos. Claro que esse trabalho os frutos virão muito antes, né? Vamos falar aqui de 2013, por exemplo. Um grupo, foi protestar contra os 20 centavos da passagem de ônibus mais caro que o Haddad colocou, e ali na prefeitura, por uma pauta pífia, 20 centavos, mas a guarda do prefeito agrediu alguns jovens, e no dia seguinte na Paulista, pelo Orkut, nós começamos a fazer algumas convocações e teve o despertar político brasileiro, teve 5, 6 milhões de pessoas na Paulista. Foi a maior manifestação da história do Brasil. Não sei se vocês lembram, em 2013, que começou um novo despertar político brasileiro. E ali na Paulista se reunia vários grupos, uns grupos embaixo do MASP, outros em frente à Fiesp, outros no Paraíso, outros no começo da Paulista, ali, onde chamamos de Consolação, E vários grupos, eu não vou citar os nomes aqui, se formaram. Então as lideranças de massa estavam se formando ali. Então essas lideranças de massas ganharam notoriedade, do povo, óbvio, mas cometeram um erro crucial. Partiram para a política partidária eleitoral, ao invés de se manterem como lideranças de massas. Veja, o que nós enfrentamos no Brasil não é uma crise política que possa ser resolvida com eleição, nem com nenhuma iniciativa política. Eu digo isso desde o início. Nós temos que recivilizar o Brasil. Nós temos que refundar a civilização brasileira. Isso só pode ser feito por um grupo de intelectuais altamente preparados que não tenham objetivos políticos, pelo menos não tenham objetivos políticos para eles mesmos. Não queiram ser senadores, não queiram ser deputados, não queiram estar no governo. Queiram cumprir a sua função de intelectuais, de professores, de criadores de uma cultura nacional. Foi para isso que eu convoquei vocês. Não convoquei ninguém para ser assessor de ministro, nem para ser deputado, nem ser coisa nenhuma. Por outro lado, raciocinando politicamente, o que faltou justamente nos últimos 2 anos foi aquilo que o Zé Dirceu, muito corretamente, chama de trabalho de base. Só que quem faz trabalho de base, a esquerda, na direita, o pessoal nem sabe o que é isso. A gente participa de uma passeata, no dia seguinte ele já quer ser senador, ou coisa assim. Então, o trabalho de base é a política anônima, a política da qual jamais você vai ouvir falar, a política que não vai aparecer, que só vai aparecer nos livros de história como, vamos dizer, uma força anônima, uma força constituída pela massa, pela ação da massa, onde não há nomes individuais brilhando. Veja, os comunistas têm esse mérito, durante décadas e décadas se dedicam ao trabalho de base, dão a sua vida a isto, para obter um resultado que eles sabem que não vai ser alcançado na duração das suas vidas. Quantos na direita têm esse idealismo? No despertar político brasileiro, em 2013, quando o povo, no geral, falou: opa, a política tá uma porcaria, só tem ladrão, sem vergonha, vagabundo. Não tinha muito viés ideológico ali intrínseco às manifestações. Foram pessoas de esquerda, foram pessoas de direita. Não tinha partido no meio, não tinha essa divisão ainda. Tinha povo querendo um Brasil melhor. Pois bem, passou-se as manifestações. Quando chegou lá em 2014, não sei se vocês vão lembrar disso, muitos vão, os grupos de Olavo de Carvalho, que já tinha no WhatsApp, já tínhamos o WhatsApp funcionando muito bem e tudo, começou a soltar vídeo do Jair Bolsonaro, outros começaram a soltar vídeo do próprio Olavo de Carvalho. Então a direita foi se consolidando por esse caminho. Aí veio os Fora Dilma. Um dos grandes grupos que fez o Fora Dilma acontecer foram grupos que infelizmente depois se debandou aí e dividiu-se contra o Bolsonaro, que foi o MBL. E o VPR também, Vem Pra Rua. Brigaram entre si, VPR e MBL. E essas brigas aconteceram, todas as divisões aconteceram porque não seguiram o conselho do Olavo de Carvalho, de não se debandarem para a política partidária eleitoral, mas se manterem como lideranças de massa. O MBL, que tinha nos Fora Dilma um poder de chamamento, um poder de convocação de manifestação, hoje não tem mais. O VPR nem se fala, não leva 15 pessoas para as ruas. Aí a direita brasileira tinha esse poder até pouco tempo atrás, você vê que a direita consegue ainda até hoje levantar-se multidões, embora o contexto, o objetivo seja outro,
não seja de uma busca pela ruptura com o sistema, mas ainda consegue. Então o que eu quero dizer com isso? Para termos uma base forte, nós temos que criar lideranças de base de massa. Nós temos que criar lideranças de massa. E nós não temos hoje em dia. Está difícil. Porque quando uma pessoa faz uma convocação para uma manifestação, essa pessoa ela é desarticulada por aqueles que eram lideranças de massa, mas viraram políticos, né, ou senador, ou deputados, e ela perde a força. Porque esses políticos não querem perder o protagonismo deles liderar a massa. Só que ele tem que pôr na cabeça que ele perdeu essa liderança de massa. Ele já não é mais um ativista, ele é um político. Em vez de ele se comportar como tal e chamar novos líderes, falar, vou dar uma força aí no seu canal, na sua página, pô, seu trabalho é legal. Não, eles se sentem ameaçados e começam a denegrir, ou falar que não é legal aquele momento, o momento não é esse, o momento não é aquele. Quer dizer, quando ele estava na massa, era o momento de chamar uma paralisação, era o momento de chamar, né, uma manifestação de milhões, em busca de uma ruptura. Agora o momento não é contra o sistema, o momento é de exigir uma PEC, o momento é de exigir uma PL, né? Por quê? Porque ele não quer mais derrubar o sistema, ele acha que ele tem que manter o sistema dele intacto, porque hoje ele faz parte do sistema. Bem simples assim. Poucos devem ter lá, tem que eu conheço, não são muitos. Eu ponho minha mão ali no fogo por 4 pessoas que falam, se tiver que perder o cargo, eu perco e vou pra rua para fazer uma ruptura com o sistema. Ali tem que eu conheço, no máximo 4. Um eu desconfio ainda, mas eu ponho minha mão no fogo. Então assim, o político, né, partidário eleitoral, ele faz parte do sistema, ele perdeu aquela liderança de massa. O Nicolas fez um baita de um movimento bonito, né, e esse movimento tem início, meio e fim, acabou. Aí eu pergunto para vocês, qual foi a vitória efetiva disso? O povo acordou. Calma aí, o povo já estava desperto, como eu falei, desde 2013. O povo acordou de novo, acordou no Fora Dilma, acordou com o Bolsonaro em 2018, acordou com o Bolsonaro em 2021, quando nós fizemos o 7 de setembro de 2021. O povo já está acordado, pô. Quem está dormindo ainda é porque está em coma, desculpa, não tem mais como acordar o cara. Você que foi para a caminhada, ou assistiu a caminhada, você não sabia dos problemas do Brasil, você acordou para quê? Acordou e voltou a dormir, porque não deu continuidade no movimento, tinha que ser diário, contínuo. Mas, aí você pergunta, mas qual que era a pauta? A pauta não é derrubar o sistema. A culpa é do Nicolas, a culpa é do Gaia, a culpa é de quem? A culpa não é intrinsecamente, né, de alguém em si. É porque o povo enxerga eles como liderança de massa e não como político. Aí eles aproveitam disso e falam, beleza, sou liderança de massa, mas coloca o povo nas rédeas do sistema. Então, se é outro que está liderando uma caminhada, primeiro que ia avisar com antecedência, ia preparar as pessoas. E as pessoas falam, pô, várias lideranças de massa estão convocando, iam fazer reunião entre as lideranças de massa. Então, dessa vez eu vou, como era no Fora Dilma. Pô, o MBL chamou, o VPR chamou, o grupo da Biaquice chamou, o grupo do Salles chamou. Né? Então, realmente está acontecendo. Nas ruas chamou, a liderança de massa chamou, mas todos eles eram políticos. Aí, saem, chega lá e termina o ato. Né? Agora, se fosse, por quê? Eles não podem falar pro povo, ó, permaneçam, vamos acampar aqui, é um direito nosso, vamos ficar até derrubar o sistema. Porque eles têm medo de perder o cargo, medo de ser preso, e estão lutando contra o sistema que são alvo, então eles são alvo. Agora, se é uma liderança de massa chamando, uma não, 15, 20 lideranças de massa, que era no caso do Fora Dilma, vamos fazer uma caminhada com começo e meio sem fim. O fim é quando derrubarmos o sistema. O que é derrubar o sistema? Queremos a cassação da chapa Lula-Alckmin, um exemplo, porque foi provado que tem interferências internacionais, a prisão dos ministros do STF por crime contra a Constituição de lesa pátria. Lesa Constituição e lesa pátria. A cassação dos ministros que estavam envolvidos nessas eleições, novas eleições de contagem pública dos votos e, depois das novas eleições, junto com o Comitê do Povo, fazer uma nova Constituição para a pátria. Reiniciar o Brasil. É um direito nosso, nós estamos na 7ª Constituição. Só que político nenhum vai falar isso para você. As lideranças de massas hoje já não existem mais. Então, quando se fala em base, vamos criar uma base no Brasil. A primeira coisa, nós temos que começar a pensar no ativismo. No ativismo, primeira coisa. Ativismo de rua, lideranças de massa. Para que essas lideranças de massa possam, de fato, chamar o povo para fazer o que tem que ser feito. E não
usar o povo como palanque eleitoral, desculpa, palanque eleitoral, essas manifestações todas até hoje. Eu tô falando faz tempo, as manifestações não podem ter carro de som, tem que ser o povo aparecer, o povo segurar as rédeas, o povo dar as ordens. Então o político, ele pode e deve ir nas manifestações, que ele arrasta também milhões ali nas suas redes sociais e divulgá-la, né? Agora, não como o ator principal, o astro de Hollywood, sim como coadjuvante. E não tem que ter um líder estrelinha ali. E nem tem que ter carro de som trio elétrico. Vamos pegar as manifestações agora para encerrar o vídeo. E nenhuma delas você vai ver carro de som trio elétrico, narrador de rodeio lá, como teve aí na Paulista. 2.000 pessoas presas, famílias sofrendo, milhões morrendo na mão do comunismo aqui no Brasil, e só os deputados, senadores com um sorrisinho tirando o selfie como se estivesse tudo bem. Tinha que colocar carranca na cara, meu irmão. Você tinha que ter vergonha na cara, esses políticos de direita. Entendeu? É vergonhoso ver esses políticos com risadinha enquanto o povo morrendo, passando necessidade, famílias sofrendo com prisões ilegais aí, refugiados na Argentina. Expurguem os carros de som de suas manifestações. E o político que não aparecer, não vote nele. Simples assim. Então qual foi o carro de som que teve no Chile de 72, quando derrubou o governo? Em 89, na Polônia, na Romênia. Olha que não estou falando muito longe da era medieval. Pô, 89, eu nasci em 83. A maioria da gente que está escutando esse vídeo aí já era nascido. Em 90 nos escandinavos, os bálticos. Agora em 2013, na Ucrânia. Qual era o carro de som que tinha lá em Kiev, na Praça Maidan, quando os ucranianos conseguiram derrubar o sistema deles? No Egito de 2015. Eles ficavam em frente às instituições que estavam contra o povo, em massa, lá. Ah, mas nós não podemos ir para o palácio, para a Praça dos Três Poderes, que o Alexandre de Moraes proibiu. Que se dane o Alexandre de Moraes, as proibições dele. Se ele proibir você de respirar, você não respira mais, é, negão? É, alemão? É desse jeito que nós somos homens? Qual carro de som que tinha nessas manifestações que derrubaram o sistema no Nepal, na Bulgária agora recentemente, no Sri Lanka? Então, para encerrar, gente, vamos levantar lideranças de massa, tá? Várias delas. E vamos seguir elas, não os políticos, parte eleitoral. Agradeço por tudo que o Nicolas fez, Gayer, Cleitinho, deixaram de ser liderança de massa quando viraram político. Ou o Olavo de Carvalho não tinha razão. Ou eles são mais inteligentes que o Olavo de Carvalho. Ou nós somos mais inteligentes que o Olavo de Carvalho. O cara não errou uma até hoje, será que ele está errando nessa também? Muito obrigado a todos. Compartilhe o vídeo, dê like. Eu não vou falar o que todos querem ouvir, vou falar o que é a verdade, o que nós precisamos ouvir. Por isso que talvez eu não apareça tanto, então dependendo de vocês aí para compartilhar o vídeo. Obrigado, gente.